Olá, bom dia. Santo, e o dia? Hoje é uma segunda-feira. O dia tá bom, do jeito que tem que estar. E hoje é 27 de setembro de 2021. E eu sou do tempo em que, de fato, Salvador cheirava caruru. Infelizmente, a gente deixou de fato de espalhar esse cheiro tão característico que era desse lugar, porque muitas pessoas tinham a oportunidade de se alimentar com algo tão saboroso. Mas é um direito de cada um, de fato, deixar de realizar aquilo que elas mesmas colocaram no altar, para de alguma maneira a gratidão manifestar. Eu posso dizer, eu ficar me lamentar. É bem verdade que a gente muda de lugar, mas continua a praticar, a, continua de fato a praticar a mesma guerra de faca. Essa é a questão. Porque nós esquecemos de fato de fazer a limpeza. É isso, da incorporação. É isso. E por que estamos aqui? Estamos aqui porque Deus esteve a me pedir para eu deixar um recadinho simples aqui. E tem tudo a ver com o meu direito de ir e vir. Então vamos começar assim. Hum, não. Vamos começar. Santo. Um, dois. Não. Também não. Santo. O gravador está enguiçado? Não está funcionando, tá? E qual é o problema? O problema é que o mundo precisa de fato ser memorizado. O mundo passou a viver. O mundo não tem passado, Santo. E isso é complicado, muito complicado, porque se de fato macaco tem rabo e o homem é descendente de algo tão inacreditável, então a gente deveria pensar um bocado. Okay? Sim, porque a gente deveria de fato caminhar com o rabo, ou seja, com o nosso passado. Essa é a questão. Sim, porque Deus disse assim: olha, Dona Maria, você precisa de fato acompanhar as notícias da televisão. Aí eu disse para Deus, ô Senhor, sabe o que é? É porque a televisão, ela não costuma trazer coisa de ocasião, quer dizer, só vive de notícia de ocasião, quer dizer, de situação, quer dizer, na conveniência a situação, muitas vezes a oposição. O problema é, de fato, não abrir questão. Santa, esse é um problemão. E você tem algum tipo de conexão? Eu disse, também tem isso. E isso significa, Deus disse, isso o quê? Eu falei, também tem. É uma espécie de montão. E tem? Eu disse para Deus. A questão é que tudo que de fato passa pela televisão tem conexão. O quê? Sim, porque nós não podemos de fato viver de alienação. E essa é a questão. Aí é que está. Aí é que está. Eu disse para Deus, olha assim, ó, a questão é que no interesse, sim, de qualquer tipo de situação, a televisão, de fato, ela é situação, ok? Ela abre acordão, ok?
Santa, ela oferta de fato os meios, quer dizer, o poder, o quê? A jurisdição, o quê? Advogado de montão. E tem? Aí também tem uma questão. O quê? Eu até disse para Deus assim, eu não sei se é bom de fato eu abrir falação sobre essa questão, o que é de jurisdição, ok? Sim, porque existe uma Constituição. Existe? Eu disse para Deus, existe uma Constituição, até disseram que tiveram de fato a promulgação, quer dizer, pronunciação, quer dizer, um festão, quer dizer, festejo de montão, é a divulgação, ok? Eu disse para Deus, a questão é que você de fato entrar, o quê? Se naquele lugar segurar a carta, que disse que era magnânima no lugar, sabe como é que é magnitude? E depois esquecer de registrar o quê? Ninguém esteve a se lembrar. O quê? Eu não sei, não, parece que passou um branco, que deu um branco no lugar. Ninguém esteve a registrar a tal Constituição que aqui estiveram, de fato, a escrevinhar. O quê? Pois é. Foi tanta gente, o quê? Tanta gente querendo pegar, querendo pegar, querendo pegar. O quê? A televisão patrocinar, patrocinar. O quê? Um buraco tão grande a televisão esteve, o quê? Sabe como é que é? Tinha que ter uma cisterna. O que é água salgada para batizar. Aí querendo batizar, e aquela confusão tão grande que esteve de fato a passar. Que registro que é bom, o quê? Aí daí em diante, o quê? Nenhuma lei mais esteve a prestar. O quê? Se começaram a emendar. O quê? Só, eu tenho que falar. O quê? Sim, porque a gente não gosta de fato de lembrar, não. Sim, porque falar que a gente veio do macaco e depois a gente de fato se recusar a ter rabo, o quê? É que tinha uma complicação. O quê? Naquele momento o Brasil vivia um problemão. O quê? A TV estava em ascensão. O quê? Querendo de fato a tal promoção, divulgação, promulgação. Quer dizer, não queria de fato entrar no caixão. O quê? Sim, porque disseram que de fato iriam cobrar o cabo da conexão. O que cortar? O quê? Aí, como de fato a TV tinha com quem contar, resolveu o que patrocinar o circo que lá estiveram a montar. O que, aí a advogada trabalhar, porque para de fato escrever aquilo que de fato iria dar todo o poder que a TV, o que desejou ter. O quê? Aí pense na imundície que estiver a esconder. O quê? Ô, santa, até gente. O quê? Gente esteve a morrer. Teve até um advogado, o quê? Que desejou de fato escrever um livro, o quê? Que ninguém desejou ler. O problema é que o advogado, ele tinha, o quê? Ação na TV. O quê? Ele tinha, quer dizer, ele era dono, quer dizer, ele tinha poder. O quê? Porque foi ele que esteve a dissolver todo o poder que a TV, o que desejou ter. O quê? Ele procurou um outro poder. Quer dizer, ele deu queixa, quer dizer, ele desejou reaver todo o dinheiro que ele depositou, que ele emprestou, quer dizer, que ele doou. Quer dizer, ele desejou de fato vender todas as ações. Que ele esteve de fato vamos dizer assim, a absorver. E por quê? Quando ele viu o que a TV estava a promover, o que ele faltou enlouquecer. Ele faltou enlouquecer. Aí ele começou de fato a escrever o que? Um processo. O quê? Um processo a céu aberto, a céu aberto. Aí
Sabe como é que é, Roberto? O quê? Aí falou que Roberto, aí Roberto fez protesto. O quê? Ele que tinha de fato poder e muito dinheiro dentro da TV, este vai empobrecer o quê? Doutor Roberto fez ele conhecer o quê? O céu que ninguém, com toda certeza, desejou padecer. O quê? Tirou dele, de fato, até o direito de ter o quê? O direito de viver, quer dizer, de ter o direito de escolher. O quê? Onde ele queria, de fato, nascer. Santo Deus, e foi? Aí, quando isso esteve a acontecer, o quê? Sabe como é que é? Livro a céu aberto. Aí alguém esteve de fato a dizer para o tal doutor Roberto Protesto. Para ele de fato se esconder. O quê? Santo Deus, porque um certo. Sabe como é que um certo delegado. O quê? Que algumas vezes esteve a aparecer dentro da própria TV, que é o tal do Roberto costumava de fato oferecer para qualquer um o que ali se vender. Aí resolveu de fato viver o que? Fuçando o que se passava na TV. O quê? Se ele resolveu de fato se promover, aí começou de fato a trazer para a TV assuntos que eram do interesse da própria TV. O que dando ascensão assim, aí mostrava aqui e acolá, a TV a gostar. E isso dava para ele o direito de lá estar. O quê? E ele passou de fato a fuçar aqui e acolá para saber o pensamento que ali costumavam de fato dar para ele, de fato, colocar os assuntos que eram de fato do interesse popular para a TV se criar, a TV se criar. Porque, na verdade mesmo, ninguém gostava do que a TV costumava noticiar. É como notícia, ok? Sim, como a nacionalidade do lugar. Porque o JN estava a fracassar. O quê? Ninguém estava a gostar, não. Por quê? Não estava, muita gente a reclamar, dizendo que não iria patrocinar, que não iria aceitar. O quê? Sim, a tal falência. O quê? Sim, do BNH. O quê? Porque sabe como é que é? Quando de fato a TV esteve a aparecer e com uma falência que estiver a esconder, todo o dinheiro de fato ela teve que absorver. O quê? Ela passou a vender. O quê? Imóveis. O quê? Ela passou a oferecer imóveis que ninguém desejou ter. O quê? Aí esses imóveis passaram de fato a esconder tudo aquilo que o doutor Roberto costumava de fato fazer. O quê? A tal burocracia. Aí, sabe como é que é? O quê? Ele virou uma espécie de galo de rinha. Virou. Aí o tal do delegado resolveu de fato puxar a linha. Puxar. Se resolveu de fato escutar o tal advogado, o que não é possível? Assim resolveu de fato escutar o tal advogado, o que estava a reclamar da quantia que doutor Roberto fazia questão, o que de fato protestar, dizendo que é o advogado que estava de fato a querer lucrar, quer dizer, se safar, quer dizer, foi tanto documento falso. O quê? Sabe como é que é? O que vinha de lá? O que? Sabe como é que é? Político safado. O que tanto documento falso? Que quando viu o advogado estava endividado. O que? Perdeu até o direito de ter assalto. O que? Era de fato um homem muito bem conceituado, porque sabia de fato distribuir o asfalto mais bem sustentado do mercado, mais valorizado. Ok?
Aí doutor Roberto tirou dele até o direito de ter asfalto. Tinha um lucro alto. O quê? Entrou no mercado. O quê? Com tal produto falso. O quê? Aí pensa em rodovia de buraco. O quê? Doutor Roberto passou de fato a vender produto falso. E aí rodovia de buraco. O quê? Foi tanto caixão, o que tanto caixão sendo comprado, que o jeito foi de fato colocar um peso, quer dizer, colocar o equilíbrio no fato, ok? Aí resolveram criar esse poder funerário. Meu Deus, para que de fato o doutor Roberto não fosse o tal culpado, o que pelo tanto de caixão comprado. Pense, o que pense no buraco, o que aqui deixado. Aí, como de fato o doutor Roberto, que resolveu, de fato, vender asfalto falso, aí pronto, aquele que vendia asfalto sustentado, o que ficou foi revoltado. Ficou tão revoltado, tão revoltado, tão revoltado, que pegou pesado. Pegou? Pegou. Aí ele, de fato, fez do tipo, montou um sequestro falso. Falso? Hum. Quando ele viu que doutor Roberto estava abrindo tal buraco, o que para ele de fato ser enterrado, sem direito, o que a ser sepultado, o que lamentado, chorado, hum, ele resolveu de fato armar um sequestro falso e contou com a ajuda do tal advogado, ou do tal delegado. É que não deixava de ser advogado. Como assim? Sim, porque escolheu um lado. Ai, santo. É porque delegado não pode escolher lado. Sim, porque se delegado escolhe lado, ele vira advogado. Ele deixa de ser o poder do Estado. Aí escolheu. Aí, com a ajuda do tal delegado, pense, o quê? É tudo muito bem armado. O homem foi sequestrado, mas o quê? O homem estava determinado. O quê? Combinou tudo com o delegado. Disse que ficaria magro, que ele de fato iria viver o sequestro armado para nada sair errado. O homem ficou acabado. O quê? Aí pronto. Aí eu tô o tempo todo, o que eu tô o tempo todo, sabe como é que é ali falando, o que total sequestro, o que escandalizado, escandalizado, tomou uma proporção tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, o que no mercado, que de repente o homem passou a ser valorizado, o que de advogado passou a ser um grande empresário, o que que havia sido sequestrado, estava pelo crime organizado, etc, 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 e tinha que pagar, e bebê, bababá, bababá, bababá. Olha, e doutor Roberto ficou desesperado. O quê? Ele nem imaginava que estava sendo apunhalado pelo próprio delegado, que de fato tinha virado advogado de direito de fato. E ele tentou, de fato, sabe como é que é? Isso é jogar vareta. Tentou de toda maneira e nada de notícia. O quê? Ele não compreendia, não. Não compreendia porque ninguém dizia o quê? Onde é Abílio? O quê? Sabe como é que é? Ninguém dizia onde o Abílio vivia. Quer dizer, se escondia. Não, ninguém sabia. Ninguém sabia onde Abílio se escondia. Aí a confusão, o quê? No ar, no ar. De repente, o tal jornal passou de fato a bombar. Por quê? Sim, porque o povo queria escutar a notícia do tal empresário que, de fato, estava fora do ar. Aí, todos os dias, passou a bombar. Aí, o próprio Roberto resolveu, de fato, bancar o valor que o sequestrador estava a solicitar. O quê? Sim.
Disseram que os políticos teriam que bancar muito mais do que o tal do sequestrador estava de fato a solicitar. Porque senão o país iria quebrar, porque era tanta gente de fato a cobrar uma atitude, o quê? Que até o povo, o quê? Que morava do lado de lá, sabe como é que é? A Bolsa de Valor passou de fato a cobrar uma solução para o que estava a se passar. Sim, porque tinha dinheiro nesse lugar. O quê? O dólar. O dólar passou de fato a se desvalorizar. Quer dizer, o valor que estava lá não era bem aquilo que a TV. Como é que é? Dizia que era uma coisa, quer dizer, e tinha que mudar. O quê? Na hora de fato de comprar, pagar. Aí era de fato tanta conta. O quê? Aí pronto. Aí o jeito foi de fato buscar gente que tinha o quê? O tal dólar para de fato ofertar de acordo com aquilo que estavam a solicitar. Ó, tudo de fato prontinho para de fato ninguém rastrear. Ninguém, não, não, não. Aí, como não podiam de fato declarar o que? As verdinhas, o quê? Aí resolveram de fato fabricar. O quê? Aí alguém, o quê? Que tinha de fato interesse nesse lugar, resolveu de fato solicitar ao Banco Central, o quê? Do lugar, que de fato ele queria comprar uma certa quantidade de dólar e que não poderia de fato entrar no mercado para não prejudicar quem de fato, o que? A bandidagem. Estava de fato aqui, querendo. Aí resolveram um acordo assinar. Um acordo? É um acordo, sabe como é que é? Porque disseram que só podiam, de fato, colocar dinheiro nesse lugar se um acordo estivesse a assinar para que também não prejudicasse quem estava lá, que não teria como sustentar. Você sabe como é que é? Teria que, de fato, mapear o dinheiro. O quê? Se registrar se era dinheiro. Aí resolveram, de fato, acordar. O quê? Santo Deus, sabe como é que é o burburinho? Aí resolveram acordar. Aí um tal de minério de ferro resolveram de fato comprar. O quê? Se eles estavam de fato a precisar. O problema é que aqui, o quê? Asfalto podre, o que se espalhar. Ele necessitava do tal minério nesse lugar. Mas como lá estavam de fato a precisar, e aqui o interesse era de cunho particular, resolveram então pegar o que? Todo o minério de ferro que havia nesse lugar. O que? Mandaram para lá, para o tal dinheiro aqui entrar, o que é legalizado no lugar, mas de fato depositado na conta, o que é que havia sido, de fato, pelo tal Roberto patrocinado no tal Banco do Estado. O quê? Sabe como é que é? Iria de fato entrar com dinheiro do tal Estado. O quê? Aí o Cristo Redentor subiu tampado. O quê? Quando o delegado soube que iriam usar o tal Banco do Estado para o dinheiro, o quê? Aqui entrar. Ele logo esteve de fato a comunicar ao empresário, o quê? Que estava lá, greve de fome, comia tudo a calcular, sem de fato pensar. Ele queria de fato era se vingar. Tanta dor que ele esteve a passar. Aí quando ele soube, aí ele resolveu de fato acordar. O quê? Sim, disseram que deveriam separar. O quê? Que o dinheiro não deveria entrar num único lugar. Que isso poderia prejudicar o dinheiro rastrear. Aí resolveu de fato usar o quê?
O Banco do Estado é do lugar onde eu estou a falar. O quê? Sim, aqui era um lugar que ninguém costumava acreditar. Mas como tinha uma certa credibilidade com quem de fato o que se colocava no ar, aí de fato esteve a acordar. Iria de fato abrir uma conta de cunho particular, mas é como se fosse de fato para o próprio Estado usar. E que assim poderia despejar dinheirama cá. Usando de fato a desculpa do tal minério de ferro comprar. Quer dizer, não foi bem desculpa. Passou, quer dizer, foi muito mais do que o que estiver a valorizar, que de fato depositar o valor. Aí pronto. O delegado, então, esteve de fato a acordar e disseram que tinham que ter muito cuidado com o que de fato iria realizar, porque o prejuízo poderia recair sobre aqueles que de fato iriam pagar. Aí, sabe como é que é? O terno resolveu de fato azular. O quê? Sim, ele mesmo resolveu bancar. Disse para a família não se preocupar, que a tal bola de golfe iria bancar todas as despesas que a família esteve de fato a, a gastar um dinheiro, sabe como é que é? Não era fácil, não. Existe outro lado. O que? Sim, aquele que não é falado. Aí a família esteve de fato a aceitar. Aí como é que é? O terno marinho resolveu de fato tapar, cobrir todos os buracos. O quê? Sim, porque o homem estava quebrado, sofreu um bocado. Começou de fato a colocar dinheiro para todo lado e patrocinar um tal de supermercado. O quê? Sabe como é que é? Um tal mercado criado. Aí foi patrocínio para todo lado. Patrocínio, foi tanto patrocínio que de repente o homem virou um grande empresário. O quê? É de produtos usados. Sim, porque é produtos. Aí também tem produto falsificado, quer dizer, produto manipulado, quer dizer, produto fabricado. Santo Deus, é um aglomerado. O quê? Quando ele viu que ele ia ficar prejudicado, ele resolveu mudar de lado. O quê? Aí resolveu de fato comprar. O quê? O tal asfalto. O quê? É comprar. Quer dizer, bancar, fazer propaganda, quer dizer, criar, quer dizer, uma ficção. Ele esteve a inventar e contou o quê? Contou de fato com a jurisdição. Sabe como é que é tanta gente de plantão resolveu um problemão. E mesmo assim, o homem disse. Essa não é a questão. Ainda não é tempo, não. O quê? Dinheiro depositado, tudo quanto é buraco. O quê? Tudo. Mas o homem disse, ele pode de fato estar mal intencionado. Eu vou ficar indo mais um tempo sequestrado. O quê? O advogado, quer dizer, o delegado, o advogado até disse que o sofrimento seria multiplicado, mas ele disse não. Ele disse, não, só saio daqui um homem honrado. Só saio daqui um homem honrado. E o tempo passado, que o tempo foi passado. Aí resolveram, de fato, conectar o cabo. O quê? Deu para ele todos os direitos. Quer dizer, tudo aquilo que ele foi, de certa forma, tirado. O quê? Tinha tirado dele até o direito dele ser advogado. O quê? Tá tudo registrado, mas nunca foi falado. O homem estava tão revoltado, que ele disse que ele só sairia de lá um homem honrado, um homem honrado. Aí sabe como é que é? O que foi pinto para todo lado. Tanto pinto, chocado, pinto para todo lado. Aí a Belinise o tempo todo ali. O quê? Comendo calado, tempo, ok. Aí o advogado ficou. O quê? Advogado ficou adoentado. O quê? Acabado.
O homem ficou acabado. O quê? Quando de fato ele viu que ele estava ficando adoentado, acabado. Aí o acordo foi firmado, o cativeiro foi arrombado, tudo foi assim, muito bem filmado, televisionado, sabe como é que é? Aí pronto. Até hoje, de fato, esse assunto foi enterrado. O quê? Doutor Roberto foi enganado. O quê? Ele nunca imaginou que o sequestro havia sido de fato montado, programado com a ajuda do próprio delegado. Ele nunca passou isso, nunca pensou, assim, imaginou, não. Ele até pensou que alguém lhe prejudicou. O quê? O irmão que ele muito odiou. O quê? Ele acreditou que o irmão que ele muito odiou e que aqui ninguém nunca falou. O quê? Mas tá lá, o judiciário testemunhou. Ele acreditou que foi o irmão que ele muito odiou, que de fato sequestrou e o dinheiro todo tomou. Ele acreditou. O irmão jurou, chorou e pior, e perdoou até, mas o irmão essa culpa carregou. O quê? Doutor Roberto nunca perdoou, nunca imaginou que o sequestro foi o próprio homem que armou. O quê? E se vingou. Nunca falou. E o delegado? Ah, o delegado. O delegado, com toda certeza, tudo ocultou. Mas como aqui de fato Deus me testemunhou e disse, vamos dar um crédito, sabe como é que é? Vamos fazer de fato, dar um crédito de valor, dizer de fato algo que aqui ninguém nunca imaginou, para eles terem uma ideia do que você é capaz de realizar. E que o tal livro que você diz que você vai escrevinhar, tem de fato dia, hora e lugar. Mas que isso você só vai realizar quando de fato o tempo chegar. Mas isso é para a gente ter uma ideia. Ou a gente de fato resolve se adiantar para o trem de fato, sabe como é que não passar e de fato nos atropelar, sabe como é que é? É quem está na linha, é isso, é um ditado que existe. O quê? Ah, também, agora que eu me passei, também esqueci como é que diz o ditado. Dizem assim, quem tá na linha, não. Quem é galo de rinha, morre sem ser galinha. É isso aí. É o ditado esse, quem é galo de rinha, morre sem ser galinha. Por isso eu digo, minha gente, quando Deus disse assim, ô filha, você tem que avisar que você precisa de fato tirar um tempo. Quanto mais você senta para gravar, você não vai ajudar, você vai prejudicar. Porque você é capaz de decifrar qualquer coisa nesse lugar. Eu nunca estive a limitar. Quem de fato da água viva deseja é provar. E se é assim, minha gente, eu só passei aqui para de falar. Poxa, tá tudo azul nesse lugar. E não será nada fácil a gente aceitar que o homem próprio esteve de fato a se sequestrar para ter o direito de caminhar, já que Doutor Roberto aqui tudo o homem poderia, quer dizer, podia e poderia, quer dizer, podia realizar, pode realizar, porque ele sempre soube com quem contar. Ele soube sempre o, a TV a cabo, quer dizer, a TV, quer dizer, o aglomerado. Ah, ele soube de fato ser um homem que honra o cargo. Esse é o problema. Transformou de fato no
Judiciário, pai do crime organizado. Isso é que é de fato inacreditável. Assim, juiz pode ser aposentado com seus altos salários por, de fato, cometer o quê? Sim, crime, por ser um salafrário, um ordinário, por ser culpado. E acha que, de fato, eu vou sentar para defender o judiciário nesse lugar? Acha que eu vou, de fato, falar? Oh, gente, vamos, de fato, acreditar que o judiciário pode nos ajudar. Pode como? Com juízes amarrados, amordaçados, sendo o tempo todo chantageados, ficando calados com medo. Eles são otários, é? Estudaram para ser otários? Não. Eles são formados e vivem apavorados, porque conhecem o poder do crime organizado. E querem que eu diga o contrário? Promotor público alienado, assim, e fora do cargo. Fora do cargo. Não sei se estão delirando ou sonhando acordados. Enquanto, de fato, o crime organizado corre solto para todo lado. Oh, oh, certo, certo. E policial sendo alvo. Sendo o tempo todo alvo. Acerta assim, ó. Mira na testa aí. Derruba esse. Derruba esse. Derruba esse. Sem contar, de fato, que hoje é modal, sim. É delegado viver assim, é policial. Quer dizer, você não sabe de fato qual o sentido, assim, se você é delegado ou se você é advogado. Aí fica complicado, né, minha gente? Eu não vou passar recibo. Santo Deus, eu teria que falar assim pra pai, sem pegar pai fala palavrão um bocado. Ô pai, lava essa sua boca com sabão, assim era o ditado. Lava a boca com sabão, menina. Era meio que dizer, ô menina, saiba de fato falar, seja educada, é educado menino, respeite de fato aquilo que está sendo falado. Eu não vou de fato lamber sabão. Eu não gosto de falar palavrão, não. Não suporto. Não suporto. Mas eu posso escutar a gente falar. Agora é claro que existem momentos e momentos. Sim, porque a pessoa de fato ficar o tempo todo a jogar palavrão para o outro desmoralizar é bem diferente da pessoa estar falando comum, de maneira comum e colocar palavrão como se fosse palavras ali, porque está habituado. Usar palavrão para você, de fato, desmoralizar, desacreditar e humilhar é bem diferente da pessoa conversar porque está acostumada a usar a palavra. É. Desse seu vocabulário, eu não me incomodo, não. Agora não venha de fato querer partir para de fato briga comigo comprar. Barato, minha gente, podem acreditar. Não vai ficar. Eu sei exatamente o que eu sou capaz de realizar. E Deus não me pediu para, de fato, eu honrar, ficando, quer dizer, aceitando apanhar. Sabe como é que é? Não levo um único tapa nesse lugar. Não aceito, de fato, me desmoralizar para, de fato, o judiciário acreditar. Aqui o crime organizado há muito tempo esteve a plantar uma maneira do mundo inteiro aqui se beneficiar. Porque muito mais benefício eles estiveram a ganhar. Podem acreditar. Bom dia para quem assim, de fato, desejar e precisar. Obrigada.